A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Tem algo da parte de Deus para você. Tem a sabedoria dos céus disponíveis para aqueles que creem, para aqueles que pedem, para aqueles que estão desejosos em aprender mais do Senhor. Então eu creio que tem algo da parte de Deus a ser liberado hoje sobre a sua vida. Não é por acaso que você está aqui? Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, Ele quer liberar palavras de vida, de graça, de favor, palavras de sabedoria. Nós estamos mergulhados nesses 31 dias desse mês, nesses capítulos poderosos da palavra de Deus, do livro de Provérbios. Então tenho certeza que Deus está te dando sabedoria, você está recebendo sabedoria da parte de Deus e você vai desfrutar de tudo que essa sabedoria de Deus tem para você. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco? Pai, nessa hora nós apenas voltamos o nosso espírito, o nosso coração ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor fala conosco, de que o Senhor ministra aos nossos corações de uma forma especial. Nós nos abrimos completamente para receber o conhecimento dos céus e nós quebramos toda e qualquer resistência espiritual e declaramos um liberar da parte de Deus, da Tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por você que está aqui. Com certeza Deus está te atraindo para estar aqui e eu creio que Deus vai te acrescentar sabedoria e graça hoje. Chegamos então no capítulo 15 do livro de Provérbios, um livro poderoso que nos ensina sobre a sabedoria de Deus. E esse texto começa dizendo: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você vai ver que nesse capítulo 15 há uma ênfase muito naquilo que nós falamos, na resposta que nós damos. Então, agora eu quero compartilhar com você, então, como ter essa sabedoria de dar a resposta certa em meio às circunstâncias que nós vivemos. Em relacionamentos, nós estamos sempre dando respostas. E as nossas respostas precisam ser respostas certas. O nosso falar precisa ser com sabedoria. Amém? Então, a resposta branda, ela desvia o furor, acalma a circunstância. Mas a palavra dura suscita a ira. Ou a palavra que fere. Não é essa palavra dura aqui, é aquela que provoca ferida. Então, a palavra que traz ferida, ela suscita, ela faz com que a ira venha na outra pessoa, né? Você sabe a história de Roboão, que foi filho de Salomão. E ele foi aquele que foi levantado depois da morte de seu pai Salomão. E quando ele foi falar para o povo, ao invés de ele trazer palavras brandas, ele trouxe palavras muito duras. Ele ouviu o conselho dos mais jovens e ele falou com palavras duras. Isso foi tão ruim que aconteceu que o reino foi dividido por causa da palavra dura. Então que Deus nos dê a graça de termos a palavra branda. Isso é, claro, é a ação do Espírito Santo em nós, nos dando a capacidade de responder em meio às circunstâncias, né? Agora, pastor, eu tenho falado palavras duras para com aqueles que estão ao meu lado. Então, por isso você está aqui, para que você possa entender que esse não é o caminho para você e que Deus é aquele que te capacita a trazer, então, palavras de sabedoria, palavras brandas, palavras que vão tocar o coração de outros em nome do Senhor Jesus. E aí continua dizendo sobre a boca, sobre a língua, né? Sobre aquilo que nós falamos. Versículo 2, a língua dos sábios adorna o conhecimento, ou seja, faz com que o conhecimento se torne atraente, né? Então, essa é a língua dos sábios que produz esse desejo de outras pessoas também de aprender a palavra de Deus. Mas a boca dos insensatos derrama a estutícia, ou seja, a insensatez, a loucura. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, ou seja, Deus vê a todos. Deus está de olho em tudo e Deus é aquele que vai cuidar de todas as coisas.
A língua, mais uma vez, volta para a língua, versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Nesse caso, não é de trazer quebrantamento, mas na verdade trazer o abatimento. Entende? Então, a língua serena, ela produz vida. Ela é uma árvore de vida. Uau! Então, na nossa boca tem que ter essas palavras que vão trazer o quê? Vida. As nossas palavras são sempre para edificar. Lembra que do nosso interior ou vai sair bênção ou maldição, ou palavras de vida ou de morte. Que saia palavras de vida. E quem é a vida? A vida é Cristo. Por isso que nós precisamos ser cheios de Cristo, porque à medida que nós somos cheios de Cristo, a nossa fala vai ser de vida. Então a língua serena, ela vai ser uma árvore de vida. Mas a língua perversa vai abater o espírito. Vai abater as pessoas. Mas nós somos aqueles que levantam. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós liberamos palavras de vida sempre. Versículo 5. O insensato despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Vou repetir. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Mais uma vez, o livro de Provérbios mostra o valor, a importância de quê? De ouvir pais. Você precisa aprender a ouvir seu pai, sua mãe. Isso é sabedoria. Por que é sabedoria? Porque os pais vieram antes, passaram por experiências, ouviram e tiveram situações em que eles tiveram que aprender, e eles aprenderam, e eles querem poupar. E pais, nem tudo pode falar, mas eles sabem qual que é o caminho certo. Eles talvez não podem dar detalhes de situações, mas eles querem mostrar ao filho o caminho. Então, quando os filhos ouvem os pais, ouvem as instruções dos pais, eles estão sendo sábios e eles estão andando pelo caminho da prudência. E quem é prudente vai se desviar, com certeza, do caminho do mal. Não vai ser precipitado. Não vai ser uma pessoa louca por aí, tentando todos os caminhos e vai acabar caindo num dos buracos que a vida traz. Entende? Então, muito importante ao filho, ouça a instrução do pai. Na casa do justo, há grande tesouro. Uau, a bênção, a prosperidade. Mas na renda do perverso, a perturbação. Por mais que tenham, tem perturbação. Porque a verdadeira prosperidade, com certeza, é uma vida contente com Cristo. Essa é a verdadeira prosperidade. Aleluia. Glória a Deus. A Franciele está falando verdade, pastor. Como sou grata pelos meus pais que sempre me aconselham. Bom, verdade. Mantenha sempre o coração aberto para ouvir daqueles que vieram antes. Com certeza isso vai ser bênção para sua casa, para sua família. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. A língua do sábio. Mais uma vez. Esse capítulo 15, ele nos ensina a sabedoria em dar a resposta certa. Por isso que nós temos que voltar-se para ele. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Então veja, por que a língua dos sábios derrama o conhecimento? Porque o coração está cheio. Quando você está cheio do conhecimento de Deus, você vai transmitir esse conhecimento. Você vai falar aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. Mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Aleluia. Deus ouve a oração dos justos e se alegra com essa oração, porque a oração que Deus aceita é a oração, com certeza, baseada no que Cristo fez naquela cruz. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Ou seja, aquele que segue o caminho que deve andar. E claro, o caminho que devemos andar é o caminho de Cristo. Ele é a nossa justiça. Versículo 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Ou seja, aquele que odeia ser repreendido,
esse vai acabar entrando por caminho de morte. Por quê? Porque é o que Deus diz. Está escrito, é a sabedoria de Deus. Mas aquele que aceita a repreensão por outro lado, vai ter o que? Vida. É o oposto. Se você aceita a repreensão, você vai ter vida. Mas se você não aceita, você vai ter morte. Quantas pessoas não aceitam repreensão? Na primeira repreensão, sai da igreja. E vivem de igreja em igreja. Quando chega um momento em que o pastor repreende, o líder repreende, por qualquer coisa, já sai. E já sai sem dar a mínima. Por quê? Porque não é sábio. O mínimo que deveria fazer é ouvir e perceber, e talvez ali mesmo orar e falar: Deus, por que falou assim? Certamente é porque talvez tem algo que eu preciso aprender. Me dá um coração humilde para aprender. Não é? Então, veja, eu estou na vida cristã há muitos anos, né? Desde quando eu me entendo por gente. Né? E você sabe, muitas pessoas não aceitam ser repreendidas. Né? Talvez desde a infância são assim. E aí chegam na vida da igreja, também não aceitam a repreensão. E quando são repreendidas, saem magoadas, chateadas, como falaram assim comigo, como se você não precisasse ser mudado. Como se você não precisasse ser repreendido em algum momento, em alguma coisa que você falhou. Entende? Então, seja sábio. Aceite a repreensão. Claro, veja se a repreensão é coerente no que a Bíblia disse. Sabe? Mas, em outras palavras, mesmo que às vezes a sua liderança passar um pouco, talvez, dos limites, ou errar com você, talvez na forma de falar, mas veja pelo menos a intenção deles em abençoar, em querer o melhor para a sua vida, em querer te ajudar, o coração para falar na sua vida. Vamos lá, versículo 11. O além e o inferno, o inferno e o abismo, né, estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então Deus vê tudo. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Ou seja, o zombador não aceita a repreensão. Não é? Ele nem se achega também à sabedoria. Então que nós não sejamos assim, em nome de Jesus. Não é? O zombador sempre quer estar por cima, superior, sempre é crítico, zomba, despreza os outros. Esse não é o coração de Cristo. Não vemos Cristo fazendo isso. Não é? O Senhor é aquele que é sábio. O coração, olha só, esse versículo você precisa ter para você. Eu sempre falo que eu sou bonito, por causa desse versículo aqui. O coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia, se você tiver um coração alegre, você é bonito. Aleluia. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. É verdade. Veja, é claro quando a gente percebe alguém que está irradiando alegria, que está passando alegria, tem algo dentro dele. Você percebe, e aformoseia o rosto, é visível a alegria de alguém que está cheio do Espírito, alegria espiritual. É visível, você vê pessoas assim, você encontra, e você já percebe, aquela pessoa está cheia de Deus, está cheia do Espírito, tem algo nela, tem uma beleza que é espiritual, entende? Então é uma alegria do Senhor, que no coração é que aformoseia o rosto, né? Mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, seja alegre, você vai estar sempre com o seu rosto, né, resplandecendo. Aleluia, glória a Jesus. Mais um versículo falando do coração. 14. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, ou seja, de insensatez, de loucura, né? Então, o coração sábio procura o quê? O conhecimento. É o que você está fazendo aqui. O fato de você estar aqui comigo já mostra que você está à procura do conhecimento, né? Se você não tivesse à procura do conhecimento, você não estaria aqui. Verdade ou não é? Então, só o fato de você estar aqui aberto para ouvir do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, já mostra que você está tendo um coração sábio. Aleluia! Glória a Deus pela sua disposição em aprender,
porque isso só revela o seu coração, revela um coração sábio. Versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração, olha só, olha a alegria de novo. A alegria do coração é banquete contínuo, aleluia, é um banquete espiritual contínuo, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, irmãos, não dá para vivermos uma vida triste, não é? Então, meus momentos às vezes de tristeza duram muito pouco, porque eu já saio correndo para orar, para ser cheio do Espírito, para falar, Senhor, eu sou alegre, eu tenho a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a minha força, aleluia. Por isso tem que ser assim a nossa vida, temos que estar cheios do Espírito, cheios da alegria do Senhor. Não é uma alegria natural, não é alegria nas circunstâncias, não é alegria porque eu tenho isso ou aquilo, não é alegria porque tudo está certinho na minha vida, todas as coisas estão andando como eu gostaria, nada disso. É uma alegria por ter a alegria de Cristo em mim, entende? Então esse coração alegre é esse banquete. Banquete nos fala desse alimento, né? É um alimento espiritual, é uma vida alegre, cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede-nos alegria. Aleluia. Versículo 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Então, é melhor o pouco, onde há reverência ao Senhor, do que no lugar onde há grande tesouro, mas há inquietação. Há coisas ruins, há espíritos malignos, há tristeza e angústia. Não. Não é nesse lugar que queremos estar. Queremos estar no lugar onde há temor do Senhor. E aí, o versículo 17 continua falando da mesma coisa. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que a picanha, ou o boi cevado, e com ele o ódio. Então melhor é um prato de verdura, onde há amor, do que um banquete com picanha e cordeiro, e que mais, né, cupim, não sei o que mais vocês gostam, né? Onde há o quê? Onde há ódio. Entende? Então, temos que estar num lugar onde reina o amor de Deus. Lugar, um ambiente de vida. O 18. O homem iracundo suscita contenda. Esse que se ira facilmente, ele vai trazer só brigas, confusão. Mas o longânimo, tem um longo ânimo, apazigua a luta. Ele traz a paz, ele traz a separação daqueles que estão brigando. Né? O caminho do preguiçoso é como que cercar de espinhos, vai estar sempre sendo espetado. Mas a vereda dos retos é plana. Então não seja preguiçoso, porque senão vai trazer sempre espinhos para sua vida, sempre vai te incomodar. Entende? Vai sempre te ferir, porque você não está fazendo o que tem que ser feito, ok? Mas os retos, aqueles que andam no caminho dos retos, então você vai ver que vai ser algo plano, muito mais tranquilo para você. Versículo 20, volta para a questão do filho. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. O filho sábio, presta atenção, alegra o seu pai. Por quê? Porque a sabedoria vai produzir bons resultados. A sabedoria vai te levar a ter um bom relacionamento com seu pai, com aqueles que estão ao seu redor. Então, o filho sábio, ele alegra a seu pai. Mas o homem, já está falando já do homem, não está falando da criança, entendeu? Porque a criança, ela por si só ainda é tola, insensata, ela está aprendendo ainda. Mas aqui já está falando do homem. Por isso é muito importante nós termos a sabedoria de Deus, porque aqui está falando já do homem. O homem insensato, ou o homem tolo, ele despreza a sua mãe. Peraí, um mínimo de consideração deveria ser para com a mãe que o gerou. Entende?
Então, é muita falta de sabedoria quando há um desprezo para com a mãe. Homens, não desprezem a sua mãe. Estou falando aqui para homens, honre a sua mãe. Ah, mas ela não foi uma boa mãe, mas ela te gerou, ela te carregou, ela cuidou de você, e foi Deus que deu essa mãe para você. Então não despreze o que Deus deu, entende? Então honre a sua mãe, quando você tem a oportunidade, entende? Nessa terra, porque é normal que ela passe primeiro do que você. Então seja alguém que honre os seus pais. Não despreze seus pais. É isso que a palavra está dizendo. Entendeu? É insensato quando há o desprezo para com a mãe. Entende? Quando não valoriza, quando não dá o valor devido para o que a mãe fez. Né? 21. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, que é a loucura, né? Mas o homem sábio anda retamente. Ele procura andar nos caminhos certos, no caminho que realmente Deus tem para eles. 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito, há sucesso. Então, sabe, procura ter pessoas em que você pode se aconselhar. Eu tenho falado disso nesses dias, né, no livro de Provérbios. Mas pessoas que têm um conselho de Deus. Então, onde não há conselhos, fracassam os projetos. Por quê? Porque é na multiforme sabedoria de Deus é que Deus se move. Então, é na unidade, é naqueles que estão vendo aquilo que talvez você não vê. E aí, um agrega coisas, valores que você não tem. Então, nós somos esses interdependentes, nós dependemos uns dos outros de uma certa forma também. Deus estabeleceu assim. Então, quando há opiniões, por isso que coisas que são feitas em unidade tem muito maior resultado. Quando você faz projetos junto com outros que podem também trazer opiniões, podem ver ter um ponto de vista que você não tem, isso vai produzir êxito, vai produzir sucesso. Isso é o que Deus nos ensina aqui. Então tenha uma equipe sempre para que você possa ver os seus projetos sendo bem sucedidos, né? 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Eu comecei falando sobre isso, sobre a resposta branda. Eu falei alguns versículos, li alguns versículos, compartilhei com vocês aqui durante essa ministração, mas aqui continua dizendo: o homem se alegra em dar a resposta adequada. Nós temos que ser aqueles que damos a resposta certa. Nós passamos por situações, tanto familiares, tanto nos negócios, tanto na vida da igreja, em que precisamos dar respostas. Mas qual que é a resposta que nós vamos dar? Deve ser a resposta adequada, a resposta que é certa ao seu tempo, aquela resposta que vai, de fato, ser uma resposta branda. Uma resposta de alguém que ponderou, pensou. Nós vamos falar depois já de outro versículo aqui também sobre isso. Mas é muito importante que você tenha a sabedoria de dar a resposta certa. Em nome de Jesus. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, o sábio sempre vai ser levado para fazer as coisas de cima, as coisas mais altas, as coisas dos céus. E ele sempre vai ficando mais longe das coisas do inferno. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis, ou seja, as palavras de vida, as palavras boas são agradáveis a Deus. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua própria casa. Sua própria casa cai em ruína por esse desejo desenfreado por um lucro desonesto. Mas o que odeia o suborno, este viverá. Uau, olha a palavra de Deus. Versículo 28, coração do justo medita no que há de responder. Mais uma vez, a palavra está voltada para quê? Para aquilo que nós respondemos.
Então, o coração do justo medita. Então, antes de responder, medita se é aquilo que você tem que falar. Porque às vezes você vai falar algo que é da carne, algo que é natural, algo que é ofensivo, algo que vai ferir a outra pessoa. Então, antes disso, medita. Fala, Senhor, o que eu falo nessa hora? O que o Senhor quer que eu escreva nesse grupo de WhatsApp? O que o Senhor quer que eu fale nessa hora? Entende? Respira fundo. Tome cuidado com aquilo que você vai fazer. Porque depois que você falou, não tem volta mais. Corrigir às vezes fica até pior, porque o negócio já bagunçou tudo, né? O áudio já foi mandado, tem gente que já ouviu, já compartilhou com outros. Veja, então cuidado, medita, o coração do justo medita, não quer de responder, entende? Mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração do justo. Nós somos justos em Cristo, né? Nós fomos justificados. Quantos justos nós temos aqui? Né? Eu sou justo em Cristo Jesus, então Ele ouve minha oração. Ele vai ouvir a sua oração também, em nome de Jesus. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Olha, nós somos daqueles que trazem as boas novas. Eu tenho trazido aqui todos os dias as boas novas da palavra de Deus. Com certeza vai ser saúde até para os seus ossos. É o que a palavra de Deus diz, vai ser saúde para você. Entende? Eu creio nisso, né? 31, estamos finalizando. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Então aqueles que dão ouvidos, aqueles que ouvem a repreensão, vai morar no meio dos sábios, daqueles que têm a sabedoria. Você vai estar perto de gente sábia quando você tem a disposição em aceitar a repreensão. Isso é um fato. Se você é uma pessoa que é dura, que não aceita outros falarem dos seus erros, então peça ao Senhor para que Deus possa transformar a sua vida. Seja humilde o suficiente para falar, Senhor, eu sou muito duro em aceitar as repreensões. Então me ajuda. Tem misericórdia de mim, muda a minha alma, muda o meu interior. Tenha pelo menos essa disposição em orar e falar, Deus, eu não sou essa pessoa que facilmente as pessoas falam para mim, porque eu fico irritado, eu começo também a destratar, a fazer coisas ruins. Então veja, tenha humildade e fala, Deus, eu não sou essa pessoa tão quebrantável, assim, tão quebrantada, me ajuda. E Deus vai te ajudar. E o Espírito Santo vai te ajudar. Apenas tenha humildade, né? E aí você vai morar no meio daqueles que são sábios. É o que a palavra de Deus diz. 32. O que rejeita a disciplina, despreza a sua alma. Vai ter problema também, se você não aceitar. Porém, o que atende a repreensão, adquire entendimento. Então veja que é melhor aceitar a repreensão. Entende? Porque vai produzir coisas boas para você. E por fim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Então, antes de você ser honrado, antes de você ser coroado, ser colocado numa nova posição, vamos ter o caminho da humildade. E o que é humildade? É reconhecer que não tem. É voltar-se para Deus e falar, Deus, eu não tenho isso que a palavra de Deus tem para mim. Eu não estou nesse padrão, dessa sabedoria aqui. Mas me ajuda, né? Me ajuda, né? Aleluia. Aqui, olha, a irmã Carla, da Argentina. Deus te bendiga. Muito. Então, veja, é muito importante que nós entendamos isso. A humildade precede, antes que chegue a honra, ao caminho da humildade. Mas nós não somos humildes por nós mesmos, irmãos. Nós não nascemos humildes. Nossa, eu sou tão humilde, nasci assim. Não, ninguém é. Ninguém é. Jesus já disse, não há um bom sequer. Se não há um bom sequer, não tem humildade em nós mesmos. Mas qual que é a manifestação da humildade? Quando você se vê na luz de Cristo, reconhece que não é, reconhece que não sabe, reconhece que não é essa pessoa
toda que acha que e pensa que ser, e fala, Deus muda a minha vida. Quantas vezes nós aconselhamos casais onde não há humildade? E é o marido que chega para mim, pastor, minha esposa faz isso. Aí eu vou ouvir a esposa fala, meu marido faz isso. É interessante que eu não ouço os atendimentos, né, com os casais da seguinte maneira: a mulher que chega, pastor, olha, me ajuda, porque eu estou sendo muito falha, eu estou falhando muito. Ou o marido falando, ô pastor, me ajuda, eu não estou tratando a minha esposa como eu deveria, eu preciso de mudança. Muitas vezes nós não temos a humildade de reconhecer que o problema somos nós. Nós é que não sabemos lidar com a nossa esposa. Somos nós que não sabemos lidar com a nossa liderança. Ter a humildade de reconhecer que o problema muitas vezes não são deles, o problema é nosso, é como que nós vamos agir diante dessa circunstância. Às vezes nós não temos a humildade de reconhecer que nós é que precisamos mudar, nós é que precisamos ser transformados, nós que precisamos da sabedoria de Deus, nós que precisamos da resposta certa, que nós falamos toda essa ministração aqui. Então, nós temos que voltar-se para o Senhor em humildade, dizer, Senhor, por que isso está me afligindo tanto? Por que eu fico, sabe, cheio de ira quando a situação acontece comigo? O que eu preciso mudar? Humilde é aquele que se volta para Deus e reconhece as suas falhas, as suas dificuldades. E fala, Senhor, me ajuda a dar a resposta certa. Me ajuda a ter a palavra certa nesse momento. Me ajuda a inspirar. Me ajuda a ensinar. Me ajuda a sair da situação da melhor maneira possível. Então a humildade é voltar-se para o Senhor. É voltar-se para Ele. A oração é um sinal de humildade. O estar aqui aprendendo a palavra de Deus é um sinal de humildade. Porque em outras palavras está dizendo, olha, eu quero aprender. Eu quero receber. Eu quero o Senhor, né? O que eu tenho mais orado nesses dias é, Senhor, me dá sabedoria. Se tem algo que está sendo uma grande bênção para mim, eu sei que muitas bênçãos com certeza têm acontecido e vão acontecer mais. Mas uma das coisas que eu tenho mais amado estar nesses dias todos ministrando sobre provérbios é que eu tenho orado. Eu falo para o Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso do Espírito de sabedoria. E eu quero essa sabedoria para você. E eu quero orar por você. Eu quero liberar palavras de sabedoria sobre você todos os dias. Eu quero que você se encha dessas verdades todos os dias da palavra de Deus. Porque assim Deus vai nos transformando. À medida que o alimento espiritual vem, as sementes são plantadas, nós somos transformados de glória em glória. À medida que nós contemplamos o Senhor por meio da palavra, nós somos transformados de glória em glória. À medida que nós renovamos a nossa mente pela palavra, nós vamos conhecendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que sobre eles há o espírito de sabedoria, um saber espiritual. Pai, que teu Espírito Santo possa se mover de uma forma extraordinária, gloriosa, poderosa, sobrenatural. Senhor, nós estamos aqui para reconhecer que nós não temos. Reconhecer que nós não sabemos como devemos saber. E que nós precisamos do Senhor, precisamos da tua sabedoria. Dá-nos sabedoria. Dá sabedoria aos meus irmãos. Dá a eles entendimento espiritual, dá a eles clareza, dá a eles direção, dá a eles uma resposta certa, dá a eles uma palavra certa dos lábios, dá a eles sabedoria para dar a resposta certa em meio à crise, em meio às circunstâncias, em meio às lutas que eles estão passando. Pai, em nome do Senhor Jesus, concede-os a sabedoria dos céus, em o nome do Senhor Jesus, e dá a eles a graça e o favor do Senhor de andar na sabedoria dos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Receba essa oração, receba essa palavra, seu espírito, seu coração. Você que chegou depois, ouça novamente, vai estar aqui no Instagram, também no YouTube. Nós cremos que a palavra ela tem o poder de nos transformar.
e ela vai nos fazer mais sábios para a glória do Senhor. Tenho certeza que a sabedoria dos céus vai encher o seu coração de uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo depois desses dias ouvindo sobre a sabedoria dos céus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Franciele, você vai receber com certeza muita sabedoria dos céus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, não deixe de orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu ministério, para que a graça abundante esteja sobre nós, a sabedoria dos céus. Ore para que sejamos guardados, para que estejamos sempre aqui também com uma palavra de Deus para você. Palavra viva, palavra dos céus. Eu creio no poder da oração da igreja. E, claro, eu tenho feito, envie para alguém essa mensagem, coloque nos seus grupos. Não é? Ontem eu postei no nosso grupo aqui, dos Histórias e Princípios da Palavra de Deus, da Bíblia, e o meu canal do YouTube. Mande para quem você tiver aí, das suas redes sociais, nos seus contatos, porque eu sei que uma hora dessa a palavra de Deus vai tocar o coração delas também. Em nome de Jesus, Deus vai atraí-los para ouvir a palavra de sabedoria, e com certeza vão crescer, vão aprender da parte de Deus. Nós queremos multiplicar a palavra de Deus, e é isso que nós queremos fazer aqui nesses dias. Então me ajude a espalhar essa mensagem da sabedoria de Deus nesses dias que nós estamos compartilhando. Esse ano nós vamos compartilhar em 365 histórias bíblicas, e esse mês estamos falando apenas de Provérbios. Depois vamos para os próximos, até chegar em dezembro com o livro de Apocalipse. Então vai ser poderoso, em nome de Jesus, esse ano todo, compartilhando essas verdades da palavra de Deus com você. Em nome de Jesus, amém? Grande abraço, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.